Olá, meus amigos. A quem possa interessar mais um pouquinho do que eu tenho visto, analisado e concluído acerca desse cenário aí político. E claro, como servo de Deus, a minha preocupação maior é analisar a situação segundo o prisma daquilo que é prioritário, segundo a ótica de Deus, né? Já falei algumas vezes, Deus não tem candidatos, partidos, Deus tem valores, Deus tem princípios. Esses princípios, esses valores, essas verdades que estão contidas na palavra de Deus, elas devem ser defendidas, independente do lugar, independente do assunto que esteja em discussão, quer seja questões teológicas, quer sejam questões familiares, quer sejam questões políticas, sociais. Para tudo, a Bíblia tem um parâmetro, tem uma instrução, tem uma direção. Sendo assim, é inevitável que a gente assuma posições, não é? E analisando, né, essas narrativas e também muitas verdades, né? Existem as narrativas que são frutos do que as pessoas imaginam, do que as pessoas opinam, e às vezes trazem até consigo algumas questões que fogem da verdade. Mas existem as verdades de fato, né? E uma das coisas que faz com que, além de muitas outras, eu fiz um outro vídeo falando especificamente porque o cristão não deve votar na esquerda. Eu quero compartilhar alguma coisinha a mais aqui em relação a esse segmento, né, da política. Porém, a visão de esquerda, o marxismo, ele não é simplesmente uma visão política, não é uma visão meramente econômica, não, mas é uma visão de mundo, né? O grande ideólogo, apóstolo da esquerda, do marxismo, era o Karl Marx, e ele emite uma filosofia que fala desde a criação, fala desde a origem, melhor dizendo, né, da humanidade. Ele era ateu, então o marxismo é fundamentado no materialismo e todas as suas ideias, as suas opiniões, as suas conclusões, os seus raciocínios partem desse princípio que por si só já é determinante para a gente entender muita coisa, né? E aí você vai ver que a visão dele acerca da maneira pela qual o problema da humanidade seria resolvido seria basicamente pela luta de classes, né? Qual que era o problema da humanidade para ele na ótica dele? A sociedade que ele vivia era uma sociedade que estava descobrindo o ramo industrial, então existia de fato muita exploração pelas condições de trabalho daquele período, e aí ele começa a analisar isso, e ele propõe uma solução para essa dita exploração, e a solução dele não era especificamente para um ramo profissional, mas era para a humanidade como um todo, e essa solução consistia em os oprimidos derrotarem os opressores. Então ele divide a humanidade em opressores e oprimidos, né? Que seria a burguesia e o proletariado. Seriam a classe dominante versus a classe trabalhadora. Então começa-se aí a discorrer toda uma ideologia de como que aqueles que são dominados iriam dominar, como que aqueles que são oprimidos iriam quebrar essa opressão e destruir esse cenário de sofrimento. Isso parece ser algo assim muito benéfico, muito altruísta, né? Muito justo. Porém, você tem que voltar na origem, né? E a origem desse pensamento de oprimidos e opressores, a origem dessa conclusão que ele teve acerca do sofrimento que a humanidade ela passava, era uma origem que não é verdadeira. Por quê? Não é verdadeira. E aí é uma questão que entra, obviamente, a teologia, né? A visão bíblica das coisas. Nós sabemos à luz da Bíblia que o problema da humanidade é o pecado. É o afastamento do homem para com Deus. A segunda coisa que choca-se, que se confronta direto com essa ideologia marxista é que nós somos indivíduos diante de Deus. Fomos criados de forma individual, temos responsabilidades na esfera individual e seremos cobrados por Deus individualmente. Então, biblicamente, a criação é do indivíduo. Então, cada indivíduo é cada indivíduo. Nós trazemos consigo características, enfim, toda uma realidade que evidencia essa individualidade, não é? Então, nós somos indivíduos, a salvação é individual, a condenação é individual. O juízo de Deus, naquele grande dia, vai se revelar individualmente, de acordo com os nossos atos, de acordo com as nossas obras. Então, a luta de classes e essa visão de mundo que a esquerda apregoa é uma visão mentirosa, que ainda que por algum momento traga consigo algum grau filosófico de coisa boa, de justiça, é um engodo, é um engano. Por quê? Porque não vai conseguir trazer de fato solução, porque é uma ideia construída com base em algo que não é verdadeiro.
Então essa questão de que o problema da humanidade é porque existe uma classe opressora e existe uma classe oprimida, ela não é uma verdade. Ela não é uma verdade. E aí eles trabalham toda uma ideologia e toda uma dinâmica política, porque um político de esquerda ele vai administrar um país, uma cidade, um estado, com base nessa cosmovisão. Então ele vai criar políticas públicas que sufoquem aquele que é empresário, que teoricamente favoreça aquele que é trabalhador, o que não é uma verdade também, mas essa é o peixe que se vende, né? Mas na prática isso não acontece. Então, você vê, e qual que é a razão pela qual essas atitudes, essas decisões são tomadas? É a filosofia, é a ideologia que divide a humanidade, que condena a propriedade privada. Para Karl Marx, a razão pela qual existia a opressão era a propriedade privada. Então teria que haver essa desapropriação, né, de patrimônio do ter, para que isso fosse usufruído pela coletividade. Então, quando acontecesse a revolução do proletariado, que seria o momento final onde a classe trabalhadora iria derrotar a burguesia, é um negócio assim, não cabe na realidade. Né? Não precisa nem de muita explicação, é só bom senso. Vocês acreditam nisso? Que a classe trabalhadora vai destruir os empresários, opressores, burgueses, e haverá um período de paz, de justiça sobre a terra. E aí eles condenam o pensamento religioso, por quê? Porque o pensamento religioso é um impedimento para a adesão dessa ideia. Por quê? Porque a Bíblia manda que eu não odeie o meu patrão, mas que eu sirva a ele como se estivesse servindo a Deus. Porque Deus é o meu juiz e é juiz dele também. Então a visão de Deus ela é totalmente contraditória, contrária a essa visão ideológica e política. Deus nos vê como indivíduos, ele nos vê como classes. Então não importa o que tu faça, o que importa é a classe a qual tu pertence. Por isso que existem criminosos que são tidos como vítimas da sociedade, por quê? Por conta dessa ideia. Essa ideia de que ele pertence a uma classe oprimida, então tudo o que ele fizer é um ato libertador, até roubar. Você está entendendo? Como isso é pernicioso. Então não importa o que você faça, não importa quem você é, o que importa na visão ideológica de esquerda é a qual grupo você pertence. Por isso que se cria esse ódio do nós contra eles, de que nós precisamos parar com a exploração. Mas eles assumem, os líderes dessa visão ideológica, eles assumem na prática aquilo que eles reproduzem na figura do empresário, do patrão ou do rico, aquilo que eles condenam. Eles reproduzem na prática, ou seja, eles vivem na prática aquilo que eles condenam. Então, eles tomam do rico por meio do imposto, ele toma do pobre por meio do imposto, ele toma de todo mundo, e ele de fato é o grande opressor. O Estado, que é formado dentro dessa visão ideológica, ele assume esse papel de opressor. Então nós precisamos entender essas questões e rejeitar esse tipo de visão, porque é uma visão que na prática se torna perniciosa, danosa, perversa e que traz prejuízo para a sociedade, traz prejuízo para a família, traz prejuízo para a igreja. Por que que traz? Porque é uma visão que se fundamenta em conceitos contrários àquilo que é verdadeiro. E qual que é o meu parâmetro para definir o que é verdadeiro ou não? A Bíblia Sagrada, que é a opinião de Deus. É o manual de instruções para que a humanidade funcione da maneira que deva funcionar em todos os aspectos. Então não tem esse negócio de não envolver a religião com a política. Não existe isso. Nós somos cristãos que acreditamos que os ideais de Deus é o melhor para a humanidade como um todo, e isso não pode ser segregado ou limitado a determinadas áreas. Então, a luta de classes, que é, vamos dizer assim, a veia principal da ideia marxista, da dinâmica marxista de esquerda, ela é uma visão totalmente contrária àquilo que é bíblico e àquilo que é verdadeiro. O meu valor, o seu valor, está naquilo que fazemos. Não importa se você hoje é um supervisor, um empresário, qualquer coisa do tipo, ou se você é uma pessoa que ocupa uma função momentaneamente, ou até, independente disso, pode ser até algo permanente, em uma condição de submissão a alguém. Não significa necessariamente que você está sendo oprimido e que essa pessoa é um opressor. A humanidade, ela funciona naturalmente debaixo de organização, de hierarquia. Isso é muito natural desde os primórdios da humanidade. Então esse não é o problema principal, a razão da opressão e do mal na humanidade, não é. Para o marxismo é. Então tudo funciona de acordo com essa percepção. Porém, a verdade e a realidade dos fatos, elas são contrárias a isso. O problema da humanidade, a razão porque o ser humano sofre, a razão porque existe opressão e opressores, e isso não é uma particularidade dos ricos, isso não é uma particularidade dos empresários, isso é uma particularidade da humanidade. A humanidade, distante de Deus, é uma humanidade que vai oprimir, e não precisa ter dinheiro para ser um opressor. Então, eu quero trazer aqui, eu trouxe várias questões aí, até que misturando tudo, mas dentro desse mesmo assunto, para que você entenda que essas
ideias são ideias perniciosas, que nasceram de mentes perversas e que resultam em ações políticas e sociais perversas para a humanidade, que disseminam ódio, que pervertem a justiça e que estimulam aquilo que é desagradável em todos os pontos de vista. Amém? Eu espero ter contribuído de alguma forma para o teu enriquecimento de informação e compartilhar aí para que você tome as melhores decisões. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.